Bom dia, na santa paz e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar um sonho que eu tive no ano de 2007, final de 2006 para 2007, mais ou menos. E onde nesse tempo meus filhos eu tenho 4 filhos, e nesse tempo eles eram todos pequenos. E eu trabalhava com a minha sobrinha, cuidando do meu sobrinho de babá. E daí eu ia trabalhar e deixava os meninos, eles iam para a escola, e na parte da tarde eles ficavam só em casa. E nesse dia eu cheguei tão cansada, tão exausta, que eu tinha que pegar 4 ônibus, 2 para mim ir, 2 para mim vir. E eu cheguei tão cansada em casa, tão cansada assim, que quem é mãe entende, né? Quando a gente chega em casa cansada e vê os nossos filhos tudo sujo, brincando com, com as outras crianças, e aquela bagunça dentro de casa, assim, que bate aquele desespero, tem hora. E daí eu cheguei em casa, né? A casa só era um cômodo, assim, na parte da frente, mas estava em construção na parte de trás, que era mais um quarto, a cozinha e o banheiro. E daí eu cheguei cansada, eu nem deixei eles me notarem, só dei a volta, sentei lá atrás, assim, né, no baldame que estava construindo, e fiquei lá sentada, pensando na minha vida, assim, porque eu não era casada nesse tempo, mas, né, eu não cresci no evangelho, meus filhos são de outro marido, só que nesse tempo ele não estava comigo, no caso. Eu já estava só eu e meus 4 filhos. E daí eu sentei lá atrás naquele baldão e fiquei pensativa, pensando na vida, pensando na situação, nas coisas, né, que eu estava vivendo, de trabalhar fora e chegar em casa aquela bagunça, os meninos tudo sujo na rua. E daí eu, eu sentei lá e fiquei pensando na vida. E quando foi de noite, Deus me deu um sonho, né? Eu digo assim que foi uma revelação de Deus mesmo, porque eu estava vivendo aquela situação, eu estava passando por aquilo. E de noite eu fui dormir, aí Deus me deu um sonho, e que eu estava no mesmo lugar, sentada ali, cabeça agachada, assim, pensando na vida, né? Pensando na situação, na minha vida, assim, em relação aos meus filhos, tudo. Eu peguei e sentei, fiquei sentada lá. E de repente, assim, quando eu tava cabisbaixa assim, pensando, aí quando eu ergui assim minha vista pro céu, eu via que o céu, ele ficava todo vermelho, e ia tomando assim aquela proporção, assim, naquela velocidade, sabe? A velocidade da luz, assim, que ia ficando tudo vermelho imediatamente. E aquilo ali me espantou. Imediatamente eu fiquei de pé, né? Fiquei de pé e pensei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E, eu pensava em correr nas ruas de cima, rua acima, rua abaixo, anunciando a palavra do Senhor. Só que daí eu pensei, né? Eu pensei que quem tem na palavra fala que aonde a gente estiver naquele grande dia, lá mesmo a gente fique. E aquele pensamento veio na mesma hora na minha cabeça. E eu fiquei parado ali, observando, né, o céu tomando aquela proporção, naquela velocidade da luz, o céu ficando vermelho, mas eu me via correndo rua acima, rua abaixo, anunciando o evangelho. E eu gritava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu me via correndo nas ruas, rua acima, rua abaixo, anunciando que o Senhor estava voltando. Aí eu lembrei da palavra do Senhor, que aonde a gente estiver naquele grande dia, lá mesmo tu fique. Se tu estiver no telhado, tu não desça para pegar nada. E se tu estiver no campo, de lá tu não volte. E sucessivamente, né, irmãos? E eu vou ler uma palavra aqui, e depois desse sonho, eu lendo a palavra do Senhor,
em 2 Pedro, né, do versículo 10 até o 14, que fala: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado, imaculado, irrepreensível e em paz, né? Imaculado quer dizer que Deus deve nos achar sem manchas, puro, limpo, sem pecado ou defeito moral. Irrepreensível, uma vida íntegra, transparente, sem dar motivo a acusações, né? Então, quando o Senhor voltar, que Ele possa nos encontrar limpo, né? Imaculado, como a palavra fala, que traduzido quer dizer limpo, sem mancha, puro, né? Que Deus venha nos encontrar dessa forma. Esse foi o sonho que eu tive, né, nesse dia. E eu deixo para poder alertar, né, os irmãos, todos que vão ouvir esse vídeo, porque Deus está às portas, tudo está se encaminhando para isso, né? Como a gente pode ver no noticiário, a gente pode ver na mídia, tudo está se encaminhando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.